superar a dificuldade é bom. Certo? É a coisa que leva a gente pro esporte. Porra, imagina futebol, velho. Quantas pessoas gostam de jogar futebol? O que que é futebol na prática? É você ficar um tempão correndo, suado, cansado, tomando canelada e ficando puto com os teus companheiros que não jogam direito. Mas a gente adora isso, certo? E o que que eu penso disso? Porque tem um componente aí. Bom, o futebol tem vários componentes, mas tem um componente de superação, de querer fazer uma coisa bem, de querer ir além, de querer desenvolver uma habilidade. Quando você, quando você desenvolve uma habilidade, quando você supera uma situação, isso dispara as áreas de prazer do teu cérebro também, certo? Quando você se livra de uma dificuldade, aquela sensação de alívio é uma sensação ligada ao que a gente chama de reforço negativo, ou seja, você criou um comportamento, aumentou a frequência do comportamento para tirar alguma coisa que era ruim do ambiente, certo? Então, por mais que a gente, e é importante que a gente não goste do sofrimento, mas por mais que a gente não goste do sofrimento, ele existe porque ele é uma estrutura necessária para orientar nosso comportamento. E quando a gente adquire uma habilidade, isso faz muito bem para a gente. Melhora a nossa percepção de autoeficácia, faz a gente se sentir mais capaz, reduz o nosso nível de ansiedade, faz a gente se sentir mais confiante em relação à nossa capacidade de lidar com problemas. O esporte tem muito disso, né? Então eu acredito que muitas vezes pessoas que são exploradores, esportistas, atletas, eles são muito orientados a esse sistema de reforço privado que é a melhora da tua sensação de autoeficácia, né? E para mim isso é uma coisa muito relevante, né? Eu acho, eu fico muito satisfeito, por exemplo, quando eu dou uma aula ou faço um podcast que eu gostei, que eu achei que eu tive um bom desempenho, que eu consegui falar as coisas do jeito que eu gostava. Nossa, eu saio daquilo. Imagino que você também, né? O dia que você está aqui e tem uma entrevista que rola fluida, que é boa, que é legal, que você sentiu que você conseguiu, sei lá, extrair todo o conteúdo, que você achou que o teu desempenho, isso te faz feliz, te dá uma satisfação, né? Esse sentimento, que é um sentimento privado, né? Que é uma modificação no teu sistema de reforço, que é uma redução no, na atividade das estruturas ligadas à ansiedade, em especial à amígdala, ela modela também o nosso comportamento, né? Então eu acho que tem esse aspecto, cara, né? A gente tá falando de sofrimento, não, a gente tá falando de superação do sofrimento, né? Então, por que que o cara vai para lá? O cara vai para lá para se superar, né? Por que que ele vai para se superar? Porque se superar dá prazer, né? E aí a gente volta daquela coisa que a gente começou a falar e acabamos interromper, eu acabei cortando um pouquinho, que é a ideia, cara, de que, de uma maneira geral, o trabalho é sofrimento. O trabalho não é sofrimento, a maior parte do trabalho não tem sofrimento. Mas quando tem, se você consegue é, agenciar esse sofrimento para que ele te motive a superar e a fazer alguma coisa, aquele sofrimento vai se tornar uma sensação de realização lá na frente. Então, é importante isso, porque, de uma certa maneira, existe um componente de sofrimento nas nossas relações cotidianas que ela não está ligada à natureza daquilo que está acontecendo, mas de como que eu percebo a minha condição para lidar com aquilo, certo? Se eu tenho uma percepção de que minha condição para lidar com aquilo está compatível ao desafio, o meu nível de ansiedade vai ser baixo e a minha motivação provavelmente vai ser maior, a minha percepção daquela situação vai ser diferenciada, né? Agora, se eu me vejo numa situação onde aquela condição parece exacerbar os desafios que eu tenho, aí aquilo
pode me travar, me parar, gerar ansiedade, gerar sofrimento, gerar sensação de baixa eficácia, né? Tu falou muito de ansiedade, né? Acho que é um dos... junto com a depressão, né? Que também deve ter uma relação. É o que mais acontece. Eu vejo muitos casos, muitas pessoas falando, sou ansioso, sou muito ansioso e tal. Como é que você... A melhor maneira de tratar essa ansiedade e quando que a pessoa realmente ela tá ansiosa, tá com ansiedade de verdade ou quando que ela acha que tá e na verdade não tá? Como é que Cara, ela diagnostica isso? bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tem dois tipos de ansiedade. Quando a gente usa a palavra ansiedade, a gente pode usar para duas condições. Uma que eu costumo associar ao que a gente chama tecnicamente de reforço positivo e a outra que a gente chama tecnicamente de reforço negativo, né? Então, eu costumo dizer que eu costumo falar para os pacientes que é a ansiedade de querer evitar alguma coisa ou a ansiedade de conquistar alguma coisa. Certo? Então, por exemplo, sei lá, você vai fazer um podcast que é muito importante para você, que você está muito afim de fazer com uma pessoa muito legal, aquele te deixa ansioso, mas não te deixa catastrofizando, certo? Agora, às vezes, uma situação que você acha que é muito difícil ou muito desafiadora, ela pode te deixar com uma sensação de que você não vai dar conta, que quer evitar, que quer esquivar daquela situação, certo? Eu acho que a gente vive numa sociedade que é ansiogênica, geradora de ansiedade, por vários aspectos, certo? Seja porque, de certa maneira, as nossas relações sociais elas estão num processo de mudança muito grande, a gente não tem sentimentos de coesão e pertencimento social, de apoio, de uma rede de apoio significativa, certo? A gente tem uma cobrança muito grande de performance e a gente, de certa maneira, não tem uma compreensão boa das nossas capacidades e dos nossos limites. Então, esses aspectos, que eu estou falando de uma forma geral, teria vários outros que a gente poderia discutir aqui que são importantes também, eles acabam, de certa forma, fomentando algumas situações relacionadas à ansiedade. Cara, quer ver uma coisa interessante? Concurso público. Por que as pessoas se interessam tanto em fazer concurso público? Acho que elas acreditam que vão ter uma estabilidade, normalmente são salários grandes. Me traduz o que é estabilidade. Na cabeça delas, né? Para mim, estabilidade não existe. Mas Bom, na tudo bem. cabeça delas é pelo governo, então vai Não ser vou. quase impossível perder meu Um emprego. Eu acho emprego, que é isso que elas perfeito. pensam, É o né? medo dela de perder o emprego, né? E imagino que o medo de uma pessoa de perder o emprego seja porque talvez ela depois vai pensar que vai ter dificuldade de perder o emprego e que não vai ganhar dinheiro, que vai passar fome, que vai passar dificuldade, né? Agora, você imagina uma pessoa que tem tempo para parar e estudar, que nem uma maluca para passar num concurso, certo? Essa pessoa que tem capacidade para passar num concurso, do meu ponto de vista, ela tem capacidade para fazer qualquer outra coisa, porque ela tem que ter disciplina, ela tem que ter um bom controle emocional, ela tem que ter, de certa forma, recursos cognitivos bem desenvolvidos. Ou seja, se ela investisse aquele tempo todo em um negócio, em uma ideia, em um projeto, provavelmente ela seria bem sucedida também. É óbvio, a gente tem as questões de contexto, mercado, Mas eu entendi o que você quis dizer. Faz sentido certo? total. Então, daí você pensa, tá, mas o que está movendo essa pessoa? É a segurança, cara. Né? O que está movendo ela é uma fantasia de que se ela não tiver no emprego, ela vai poder ser demitida, vai ter uma tragédia, vai ficar sem dinheiro, vai passar fome, não sei o que. Ela não quer se preocupar com isso. Ela acha que vai chegar ali, vai se matar estudando, vai passar para um concurso e a vida dela tá ganha. E eu não sei se tem pessoas que são funcionários públicos aqui me assistindo, mas, cara, funcionalismo público é um lugar de sofrimento terrível também. As pessoas que estão no funcionalismo público, elas não estão bem.
Você teve muitos pacientes? Tem, Já? tem, principalmente do judiciário, mas, enfim. Elas não estão bem. Sabe por que que elas não estão bem, cara? Porque tem uma coisa interessante. Você entra no funcionalismo público, você passa 5, 10 anos naquela sensação de segurança. Mas também aquela sensação de segurança chega num momento que ela não te dá muita perspectiva. Não tem muito para onde ir, certo? Às Acaba vezes. também ficando preso, né? Aquilo que a gente falou, de certa maneira, né? Aí você fica numa situação que é confortável e segura, mas que ela não é, de certa maneira, estimulante, certo? Então, às vezes a pessoa está ali, está insatisfeita. 10 anos fazendo alguma coisa, e às vezes te deixa insatisfeito. Você quer tentar alguma coisa nova, quer explorar alguma coisa nova. Mas às vezes você está numa situação tão cômoda ali que você não consegue sair daquele lugar. E com o tempo, aquele lugar não vai ficando tão confortável. Vai faltando outras coisas. A nossa natureza é a falta. A nossa natureza é que esse cálculo que o córtex orbitofrontal faz, ele sempre acaba calculando errado e abrindo um espaço que é falta. Então falta dinheiro, ou seja, o salário que era bom já não é tão bom agora, porque meus custos também se tornaram compatíveis com esse salário, meu estilo de vida. Não tem mais jeito de eu fazer muita progressão. Se eu quiser aumentar a quantidade de dinheiro, também não tem muito pouco, então eu começo a me sentir preso ali. Eu estou insatisfeito, mas aquilo não é tão ruim a ponto que eu vire a mesa e saia. Quer dizer, algumas pessoas fazem isso. Eu conheço alguns Em que casos momento disso. que essas pessoas conseguem fazer isso? Algumas não Chutar o balde? conseguem. Que a maioria não consegue, né? Algumas não conseguem. Algumas não conseguem. E tem umas que fazem alguma coisa interessante, que elas fazem um concurso novo. Ganhar mais. Para trocar de cargo, ganhar mais. É interessante isso. Eu tenho pessoas que têm um salário relativamente bom, mas querem uma outra posição. Mas e essas que conseguiram chutar o balde, o que elas fizeram, assim, para conseguir isso? Às vezes sofreram horrores. O sofrimento era tão grande que era Que ela melhor. disse, cara, não vale a pena ela chegou nesse ponto que não vale a pena essa segurança.